Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós, de maneira especial, chamamos bem-vindos aos pais. Hoje estamos lembrando, então, o Dia dos Pais. Temos uma tarefa difícil. Conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor é difícil. Fazer com que eles façam o certo é difícil. O mundo tenta a todo momento fazer com que os nossos filhos caiam nas tentações, fiquem longe de Deus e se percam a vida eterna nos céus. Por isso, o autor de Hebreus, no capítulo 12, ele dá um conselho de como nós pais, também as mães, como nós fazemos para nós permanecermos firmes em nossa fé e também guiarmos as nossas famílias no caminho certo do Senhor. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Nós vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já
vida é o nosso pecado. Se nos faltam paz, alegria, ânimo, vontade, forças, é por causa do nosso pecado. Se nós não convivemos bem com o nosso próximo, se temos dificuldades para amar, perdoar, compreender, ser paciente e ajudar, é por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte, nos diz Deus em sua palavra. Mas Deus quer nos dar vida através de Cristo Jesus. Admitamos os nossos pecados, confessemos tudo a Deus e confiemos em Jesus. Vamos fazer isso cantando. Estimado irmão e irmã, Deus não quer que o pecado nos cause angústia e muito menos nos leve ao inferno. Foi por isso que deu seu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. Todos os que a Ele recorrem com sinceridade e confiança têm o perdão, nova vida e salvação. Busquemos sempre a orientação e o poder do Espírito Santo na Palavra de Deus, para que possamos melhor andar nos seus caminhos. Para você que está verdadeiramente arrependido de seus pecados, crê em Cristo e quer corrigir a sua vida, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 119, versículos 81 a 88, onde o salmista diz: olha, a gente vive num mundo mau, é complicado,
Muita gente não tem mais tempo e não tem mais interesse nas coisas de Deus, e os nossos filhos estão envoltos deste mundo que está assim, mas nós continuamos orando e esperando a ajuda de Deus. Nós continuamos servindo e buscando a Deus e colocando Ele como a coisa mais importante. É isso que garante para as nossas famílias harmonia e paz. Salmo 119, 81 a 88, o pastor Heraldo nos empresta a comunidade dos pais. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa, e pergunto: quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos que não andam conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me, pois sou perseguido injustamente. Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos que procedem na tua boca. Amém. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje, queremos lembrar o Dia dos Pais, nós encontramos em Jeremias capítulo 23, versículos 16 a 29, onde Deus vem até o seu povo, e Deus está triste, porque muitos falsos profetas na época de Jeremias queriam proclamar caminhos e mensagens errados sobre Deus. E Deus acusa eles de estarem tentando tirar o seu povo do caminho certo. A mesma coisa nós. O diabo, o mundo, tenta nos tirar do caminho certo da palavra de Deus. Não deixemos que isso aconteça nem conosco, em primeiro lugar nós pais e mães, mas também não deixemos que o mundo tire os nossos filhos do caminho da salvação. Jeremias 23, 16 em diante. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Tenho ouvido os que dizem, aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esquecem do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que despedaça a rocha? Assim termina a leitura do Antigo Testamento.
leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 32, e depois capítulo 12, versículos 1 a 3, onde, em primeiro lugar, no capítulo 11, o autor de Hebreus fala de exemplos de homens dedicados a Deus, pais consagrados a Deus, que guiaram a sua família e o povo de Deus no caminho certo. E depois, no capítulo 12, fala que agora nós, pais, mães e futuros pais e mães, precisamos fazer para guiar os nossos filhos no caminho certo. E isto é olhar firmemente para Cristo na palavra. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. E ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado, que tão firmemente se agarra a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Assim termina a leitura da epístola.
O Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53, onde Jesus diz uma coisa que já está acontecendo em nossas famílias. Ele diz: olha, eu vim trazer divisão dentro das famílias. E a divisão é entre os que creem e vivem a sua fé e os que não creem. Hoje as famílias já estão divididas entre pessoas que não estão nem aí para Cristo, a palavra de Deus, a oração da igreja, e entre cristãos da mesma família, sobre o mesmo teto. Que nós, pais e mães, tenhamos sabedoria para que conduzamos os nossos filhos no caminho certo e que a nossa família não seja desunida, muito pelo contrário, que nos unamos em torno da palavra, da oração, da igreja, do viver cristão, porque só assim seremos felizes. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Assim tem a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oh
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 13, ressaltando o tema: corramos sem desanimar a corrida marcada para nós. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, de maneira especial, estimados pais, qual a lembrança que você tem do seu pai? Qual é a situação de vida que mais marcou a presença do seu pai na tua vida? Qual é o local que você mais lembra que o seu pai frequentava, estava? Certamente muitos de nós temos lembranças legais dos nossos pais, da sua dedicação à igreja, da sua vida consagrada à oração, à leitura da palavra de Deus. Outras pessoas não têm lembranças muito boas dos pais. Outras pessoas nem têm lembrança de pai, de tão ausente que eram os pais da vida dos filhos. Hoje nos colégios, alguns até evitam festejar o Dia dos Pais, porque os pais, a vida está tão bagunçada, os pais estão tão ausentes, que os colégios decidem não fazer Dia dos Pais. Triste isso. Agora, pai, eu queria falar para você hoje, mas vale também para as mães, tá? Qual é a lembrança que os filhos de vocês vão ter de vocês? Seus filhos vão lembrar você lendo a sua Bíblia em casa, orando nos bons e maus momentos. Seus filhos vão lembrar você na igreja, adorando e servindo a Deus. E eu queria falar para os jovens também. Um dia, se Deus quiser, vocês vão ter filhos. Qual é a lembrança que os filhos de vocês vão ter de vocês, e jovens participantes da igreja, atuantes na igreja, que viviam a sua fé? Pai, você merece ser homenageado hoje? Essa é a pergunta que eu me faço também como pai. Será que eu mereço ser homenageado? Será que eu mereço que os meus filhos me deem um abraço? Ou será que eu estou falhando como pai, e um pai cristão neste mundo? Precisamos hoje pensar em família, porque a família está em perigo. Os nossos filhos estão em perigo. Infelizmente, a célula básica de uma sociedade está em crise, está doente, e a pior doença que existe no mundo é a doença da alma, a falta de Deus na vida das pessoas e das famílias. Jesus, no Evangelho de hoje, vem para dizer uma coisa que é doída. Ele diz: olha, vai ter divisão. E vai ter divisão por minha causa, e a divisão vai começar dentro das famílias, e já está acontecendo. Pais que adoram sozinhos na igreja, filhos que adoram sozinhos na igreja, pais que não conseguem controlar e nem saber onde seus filhos estão durante as noites, pais que perderam o controle dos seus filhos. É mais comum do que gostaríamos de ouvir, mas tem muitos pais que hoje estão falando: eu não sei mais o que fazer com meu filho ou minha filha. Quanto mais perto da volta de Cristo em glória, mais a divisão se tornará evidente no mundo e dentro das famílias, entre o cristão e o não cristão, aquele que vive uma vida dedicada a Cristo e o que não vive. Infelizmente, em muitas famílias de origem cristã, Cristo já não existe mais. Estão tão envolvidas com as coisas deste mundo e não se interessam e não têm mais tempo, segundo eles, porque não têm interesse por Deus, sua palavra, oração e igreja. Lembro de que Jesus já dizia: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e quando morrer ir para o inferno? Ser pai, qualquer um pode ser.
Agora, ser um pai cristão neste mundo mau é um desafio enorme. Conduzir os nossos filhos na palavra de Deus, na oração, e fazê-los participar da igreja é um desafio enorme para qualquer pai e qualquer mãe cristãos. Para nos ajudar a sermos pais cristãos sábios e para ajudar a conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor Jesus, o autor de Hebreus, na leitura da epístola, vem hoje nos dizer assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega em nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Corramos, pais, corramos sem desanimar a corrida que está marcada para nós, porque haverá divisão. A maior estratégia do diabo é dividir. E a divisão acontece na família, porque ele sabe que uma família unida vence o diabo. Uma família unida na oração, na meditação da palavra e junto da igreja, vence o diabo. Por outro lado, o diabo está tentando dividir e ele usa estratégias para os nossos filhos e para nós também. E a estratégia do diabo é nos dar tantas coisas para nós fazermos este mundo, para não termos mais tempo para o mais importante: Deus, palavra, oração e igreja. A divisão hoje que Jesus está falando, que nós já vivenciamos em nossos lares e lares de muitos cristãos, é justamente aquele lar que um vem para a igreja, o outro fica em casa. Um é cristão e o outro não é cristão. Um é fiel e o outro não é fiel. Certa vez um pai falou assim: meu filho não lê a Bíblia, não faz oração, não participa da igreja, mas tem uma fé enorme. Que fé que é essa? Este pai está iludido, pois Jesus já falava assim em João 8, 31 e 32: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O discípulo de Jesus, ou o cristão, não é aquele que tem o título cristão, mas é aquele que vive a sua fé, coloca Cristo, a palavra, a oração, a igreja, a vida cristã como seus tesouros, e está evitando o pecado e aproveitando as oportunidades para estar na presença de Cristo. Em João 15, Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, e só pode dar fruto, só pode ter vida quem permanecer unido a Cristo, e permanecer unido a Cristo é permanecer junto da palavra, da oração, da igreja. Quanto mais nos aproximarmos da volta de Cristo em glória, mais haverá divisão no mundo e também nas famílias. Corramos sem desanimar a corrida marcada para nós, porque haverá divisão. Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou. Ele tirou o ser humano das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação, e ele deu um nome para cada um de nós, chamados cristãos. Nós somos filhos e filhas de Deus. O mundo continua em trevas, no pecado, longe de Cristo, com os valores e princípios distorcidos, preocupados somente com o material e o aqui e agora, em guerra contra Cristo e os que seguem a Ele. Muitas vezes, nós pais, mães e também os jovens, filhos, nós somos tentados a nos conformarmos com o mundo e imitarmos o mundo em seus pecados e erros, e por isso muitos se perdem como cristãos neste mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos 6,2 diz: como nós viveremos no pecado se nós morremos para ele? A fé, ela muda a natureza da pessoa, isto é, coloca valores, princípios, uma vida diferente do mundo. Como cristãos, nós sabemos que estamos no mundo,
mas dele nós não somos. Nós somos cidadãos dos céus, família de Deus, e por isso precisamos buscar as coisas do céu em primeiro lugar em nossas vidas. Corramos sem desanimar a corrida marcada para nós, porque haverá divisão, e olhando firmemente para Cristo. O autor de Hebreus, ele nos diz que já houve na história da igreja, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, homens, pais, que conduziram seus filhos na palavra de Deus. E ele cita vários, a gente viu aqui. Vários homens que conduziram a sua família e serviram a Deus fielmente. Mulheres também, mães, como Raabe foi citado, que se conduziram no caminho do Senhor e foram salvos. E o segredo do autor de Hebreus para mim e para você, para conduzirmos as nossas famílias no caminho certo da palavra de Deus, é olhar firmemente para Cristo. Olhar para Cristo é reconhecê-lo em tudo que fazemos, falamos e pensamos. Olhar para Cristo é amá-lo acima de todas as coisas. Olhar para Cristo é agradecer pelas bênçãos derramadas. Olhar para Cristo é confiar as nossas vidas às mãos de Cristo e esperar todo o bem somente dele. O autor de Hebreus diz que para você, pai, Deus propôs uma carreira, uma corrida, um caminhar cristão. Para você e para mim, Deus propôs uma carreira que não é para nós andarmos sozinhos, é para levarmos a família junto. É para conduzirmos a nossa família por este mundo até chegar aos céus. Os nossos filhos foram dados para nós como presentes e Deus os ama muito. Mas não é para nós jogarmos eles no mundo. Ele deu os nossos filhos para nós conduzirmos eles por esse mundo e um dia entregarmos novamente para Deus lá no céu. O segredo é não desanimar, é continuar fazendo a nossa parte como pais cristãos. E a primeira coisa é ser exemplo de pai cristão, ser exemplo de mãe cristã. A segunda coisa é ensinar os nossos filhos o certo. E o certo é a palavra de Deus, o certo é a oração, o certo é a igreja, o certo é a vida cristã. Para não desanimar, é preciso orar pelos nossos filhos, porque eles estão em perigo. Eles precisam das nossas orações para que Deus os proteja e os conduza pelo caminho certo. Não desanimar é você ter convicção de que a sua vida neste mundo é passageira, mas que tem uma vida eterna nos céus esperando por você, para a sua família. Estimado irmão e irmã, estimados pais, nós merecemos sim ser homenageados. Nós estamos na igreja, merecemos homenagem. Por isso, lembremos o que o autor de Hebreus diz: corramos, e essa corrida é cuidarmos da nossa família, sem desanimar a corrida marcada para nós, porque haverá divisão, e olhando firmemente para Cristo. Agora, me incomoda, e eu queria incomodar você também hoje. Qual é a lembrança que os nossos filhos vão ter de nós, como pais, depois que a gente morrer? Qual é a lembrança que os nossos netos vão ter de nós? Nós vemos tantos homens citados em Hebreus agora há pouco: Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, homens que são lembrados pela sua fidelidade a Deus, pela sua dedicação a Deus, mesmo sendo difícil, eles se dedicaram a Deus. Qual é a lembrança que o seu filho vai ter de você, estimado pai, estimada mãe, estimado jovem que um dia vai ter filhos também? Qual é a lembrança que eles vão ter de vocês? Para Deus, o bom pai cristão é somente aquele que está conduzindo sua família na palavra de Deus, na oração junto da igreja. É aquele que traz os seus filhos para a igreja, ensina a palavra de Deus e ora por eles e com eles. Ter um filho bem-sucedido financeiramente e profissionalmente é muito bom, é o sonho de nós pais. Agora, o pai cristão sonha em ter o filho fiel a Cristo. O sonho do pai cristão é ver o seu filho um dia lá no céu, junto com Cristo. Jesus disse que haveria divisão na família e está havendo.
Ele disse para nos prevenir e para não deixarmos que isso aconteça em nossas famílias. Precisamos, estimados pais e mães, manter as nossas famílias unidas na palavra, na oração e juntos na igreja. Olhemos para os exemplos do passado, para pais e mães que levaram a sua vida cristã a sério, foram exemplos de vida cristã para os seus filhos e conduziram suas famílias aos céus. Peçamos sabedoria para nós podermos conduzir as nossas famílias, e que nós possamos dizer lá com Isaías 8:18 assim: aqui estou eu e aqui estão os filhos que o Senhor me deu. E que possamos, quando chegarmos lá no céu, receber um grande abraço do nosso Senhor e ouvirmos da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, conduziu a sua família até aqui. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos como pais e mães cristãos pelos nossos filhos. Eles são preciosidades, são presentes que o Senhor nos deu. Sabemos que o mundo, o diabo, quer tirá-los de nós e levá-los por caminhos errados. Não deixa que isso aconteça, que nós tenhamos como pais e mães sabedoria para conduzir os nossos filhos no caminho certo, sendo exemplos de pais e mães cristãos para nossos filhos, orando por eles e com eles, lendo a Bíblia para eles em casa, meditando na Tua Palavra, trazendo-os para a igreja. Que nós possamos estarmos sempre preocupados com a saúde de nossos filhos, sim, mas também com a saúde espiritual deles. Que não nos conformemos apenas em termos filhos bem-sucedidos nesta vida, mas que queiramos e lutemos para que os nossos filhos sejam fiéis a Ti neste mundo e um dia estejam contigo lá nos céus. Que também nós queremos neste dia e nesta noite te agradecer pelos nossos pais.
Se nós estamos aqui é porque eles nos trouxeram para a igreja, nos ensinaram a Tua palavra. Que nós possamos seguir o exemplo dos antepassados, que lutaram tanto para que a Tua palavra chegasse até nós. E que nós hoje, sem desanimar, continuemos a nossa missão, em primeiro lugar em nossas famílias, de sermos pais, mães, filhos cristãos. Que nós possamos, juntos da igreja, falar para este mundo que anda tão mal, tão triste e angustiado, que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém tem felicidade senão pela fé nele. Ó Pai, nós pais, mães, pedimos para Ti sabedoria. Sabedoria para conduzir os nossos filhos neste mundo e para que nós, como famílias, estejamos um dia todos juntos lá nos céus. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.